A gente abre espaço para uma entrevista importante. O ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, fez um discurso hoje na Organização Mundial da Saúde na Europa contra o negacionismo e pediu a união dos países em apoio ao multilateralismo. Em relação a esse assunto e outros sobre saúde pública, a gente tem a honra de recebê-lo aqui no Bastidores CNN. Ministro, obrigado por ter aberto espaço na agenda atribulada do senhor na Europa para falar com a CNN Brasil. Primeiro, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse discurso e falasse sobre esse comportamento até inaceitável que a gente tem visto no mundo de pais não vacinando seus filhos por medo dos efeitos da vacina, até idosos que não têm se vacinado. É completo negacionismo e é uma postura completamente contra a saúde e a ciência. Exatamente isso, Gustavo. Nós chamamos a atenção essa grande mobilização, primeiro porque o Brasil e o presidente Lula venceu o negacionismo aqui no nosso país e está reconstruindo o SUS. Então a gente pôde mostrar os dados, por exemplo, que temos chegado à maior cobertura vacinal dos últimos 9 anos. A gente, quando assumiu o governo, o presidente Lula, as taxas de cobertura vacinal de vacinas infantis estavam menor do que 80%. Chegamos, final de 2025, a todas acima de 90%. É a maior cobertura vacinal dos últimos 9 anos. Então, nós superamos o negacionismo que acontecia aqui no país, mas ele continua em vários lugares do mundo e até aqui no Brasil está querendo voltar, né? O Bolsonarinho se apresentando aí como pré-candidato a presidente da República. Eu que conheço o que ele fez nos hospitais federais do Rio de Janeiro, significa a destruição absoluta do SUS. Para você ter uma ideia, Gustavo, essa postura da ação antivacina, de cortar a vacina, fez com que a gente tenha uma explosão de casos de sarampo na América do Norte, puxada a partir dos Estados Unidos, pegando o México, o Canadá, inclusive os 3 países que vão receber a Copa do Mundo. Nós temos feito uma campanha de quem vai para a Copa do Mundo se vacine contra o sarampo, pode ir lá pegar o Hexa, mas não vai pegar sarampo lá, né? Então, para que a gente não traga para cá, vamos trazer o Hexa, mas não vamos trazer o sarampo. Então, nós fizemos essa fala firme aqui na Assembleia Geral da OMS, a gente está aqui em Genebra, na sede da Organização Mundial de Saúde. Ministro, eu vou chamar a nossa analista Isabel Mega para participar da nossa entrevista. Oi, ministro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui à CNN, ministro. Saúde vai ter qual peso na campanha desse ano, hein, ministro? E dentro deste cardápio que a gente apura sempre com fontes do governo, do Partido dos Trabalhadores, o que ainda está no horizonte e que pode ser materializado até o mês de junho? Você sabe que quando o presidente Lula me convidou para ser ministro da Saúde de novo, no ano passado, há mais ou menos um ano, e sabendo que eu sou deputado federal, licenciado, ele me perguntou se eu aceitava a possibilidade de, ao voltar para o Ministério da Saúde, não ser candidato a deputado para poder ficar junto com ele até o final. E eu disse para ele na hora, presidente, eu tenho toda a honra de voltar a ser ministro da Saúde do Brasil, tenho toda a disposição de ficar contigo até o final do governo, primeiro porque a gente tinha que colocar de pé o programa Agora Tem Especialistas, que nós já colocamos de pé, já tem impactos já em 2025. Agora Tem Especialistas criou uma tabela nova de remuneração de cirurgias, de procedimentos, enterrando a antiga tabela SUS, que fez com que a gente em 2025 tenha chegado ao recorde histórico de 14 milhões e 900 mil cirurgias pelo SUS. Isso é quase como uma arena Corinthians ali, lotada por dia fazendo cirurgias pelo SUS. Isso foi 42% a mais do que foi feito no último ano do governo Bolsonaro. Então, precisava botar esse programa de pé, né, ampliar a vacinação, ações importantes, né, intensificar aquilo que já vinha sendo feito pela ministra Anísia. E também eu dizia para ele, e o senhor tem a certeza que a única eleição que eu vou disputar é não deixar, né, os negacionistas, quem tentou destruir o SUS, quem tentou destruir o Programa Nacional de AIDS, o Programa Nacional de Imunização, querer voltar a governar o país, né? Ainda mais o Bolsonarinho, que, como eu disse, conheço bem o que fez nos hospitais federais do Rio de Janeiro, são hospitais do Ministério da Saúde, onde nós tivemos que fazer uma verdadeira intervenção para ressuscitar esses hospitais. Chegou a ter o Hospital Federal do Rio de Janeiro, e quando a gente foi fazer essa ressuscitação dos hospitais, por exemplo, o Hospital Cardoso Fontes, fizemos uma parceria com
então o prefeito Eduardo Paes, para reestruturar totalmente o hospital, os trabalhadores, enfermeiros, médicos diziam que tinham que pagar pedágio para a milícia que comandava o estacionamento do hospital. Estamos falando desse nível de destruição do serviço de saúde que essa extrema-direita pode querer voltar a fazer no Brasil. Então, tenho certeza absoluta que a saúde vai ser um debate importante nas eleições. Primeiro, que é sempre apontado como a grande preocupação da população, porque mexe com a vida, mexe com o sofrimento, tem muita coisa para melhorar no SUS ainda, e também porque nós vamos enfrentar uma extrema-direita que no Brasil e no mundo tem sido responsável pela destruição dos sistemas de saúde, tem sido responsável por difundir o negacionismo. Não adianta falar que tomou vacina, mas fica quieto diante das políticas de destruição do Programa Nacional de Imunização. É até mais cruel, né? Porque tomou vacina, se protegeu, mas fica quieto ou apoia políticas que destroem a oportunidade de que outras pessoas possam ter acesso à vacina, possam ter acesso aos cuidados. Ministro, eu vou trazer informações sobre o ebola e depois eu quero perguntar ao senhor a respeito desse assunto, se há algum risco para o Brasil, porque já passa de 130 o número de mortes que podem ter relação com o vírus ebola. Isso na República Democrática do Congo. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz estar preocupada com a velocidade do surto. Mais 26 mortes foram registradas em um espaço de 24 horas no país africano. O número de casos suspeitos passa de 500, isso de acordo com o boletim diário que é publicado pelas autoridades locais. Na nação vizinha, Uganda, há 2 casos confirmados. O avanço do ebola alarmou especialistas porque o vírus conseguiu se espalhar por semanas sem ser detectado, mesmo em uma área densamente povoada. E a gente vê uma preocupação imensa, ministro, por parte da Organização Mundial da Saúde. O Tedros Adhanom, inclusive, falou que é um caso de emergência e que o mundo precisa ficar de olho nesse surto de ebola. Qual o risco, ministro, desse vírus chegar ao Brasil? O Ministério da Saúde tem se preparado para isso? Gustavo, mesmo em situações similares, que tiveram surtos similares do vírus ebola, ele nunca chegou a circular no Brasil. Então, nós nunca tivemos situação de circulação desse vírus, casos, mesmo em situações similares ao que está acontecendo na República Democrática do Congo e Uganda. Aqui na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, tratamos disso, né? Nós temos uma aproximação, um alinhamento com o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, temos uma postura diferente do que teve o governo anterior, né? O pai do Bolsonarinho, que brigava com a Organização Mundial de Saúde, não seguia o que a OMS fazia. Então, o Brasil vai seguir exatamente aquilo que a OMS. Nós temos no Brasil um sistema de vigilância que já foi acionado, que é um sistema de vigilância que envolve todos os estados, centros especializados, capacitados para isso. E, seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, as orientações do OMS não é para restringir circulação de pessoas, né? Não é para deixar de receber pessoas que, eventualmente, da República do Congo ou de Uganda venham ao Brasil, mas é para observar, ter ações de vigilância, sobretudo quem circulou por esses 12 países nos últimos 21 dias. Então, está todo acionado esse sistema de vigilância que nós temos já preparado aqui no Brasil, seguindo exatamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Mas é um vírus que, mesmo em situações similares, surtos até maiores, nunca chegou no Brasil, nunca circulou no Brasil. A mesma coisa também se discutiu muito aqui sobre a hantavírus, né? Os hantavírus também têm uma preocupação grande das pessoas, ficou muito esclarecido, a gente já vem falando isso nas últimas semanas. O hantavírus é um tipo de doença que esse sim a gente já detectou no Brasil desde os anos 90. Desde os anos 90 a gente tinha cerca de 50 a 60 casos por ano. Isso vem reduzindo nos últimos 2 anos. Nós tivemos o menor número de casos no ano passado, reduziu o número de óbitos, mas também é uma doença, o hantavírus também é uma doença que temos um sistema de vigilância para ela. Esse tipo de cepa que circulou no cruzeiro, foi pego ali na região andina, é a cepa andina que nunca circulou no Brasil, no caso de hantavírus, mesmo desde os anos 90 tem casos de hantavírus no Brasil, nunca foi por essa cepa andina, que é a única cepa que tem registros de possível transmissão entre humanos, né? Normalmente a transmissão do hantavírus
as pessoas aspirando fezes ou urina de roedores, então tem a relação dos roedores no contato. Os casos que a gente tem aqui no Brasil de hantavírus, sempre se identifica os roedores associados. É uma cepa, aconteceu isso no Cruzeiro, nunca circulou no Brasil, embora a gente tenha casos de hantavírus desde os anos 90 no nosso país. Eu vou chamar a Isabel Mega, ministro, para fazer mais uma pergunta. Ministro, diante desse cenário que o senhor está falando do hantavírus, né, a gente vê uma preocupação a nível global, alguns especialistas vão tecendo algumas análises também, da gente entender a dimensão, o fantasma da Covid, querendo ou não, ainda está um pouco permanente, né? E precisa estar, talvez, também para gerar consciência em muita gente, né? Como é que vocês vislumbram o contexto de América Latina em relação a isso, as semelhanças que podem ser traçadas com o que aconteceu lá atrás com a Covid-19? Se o senhor puder atualizar para a gente também, como é que está a projeção de vocês em relação à vacinação contra a gripe? A gente já está caminhando para o inverno, estamos naquela fase em que esses casos de gripe costumam aumentar, principalmente na população menor de idade, né, os pequenininhos mesmo. Qual é o foco neste ano da vacinação? Isabela, primeiro sobre hantavírus, né? Você sabe, eu sou médico infectologista, além de ser ministro da Saúde, então é bem importante para a gente poder esclarecer a população. Qual que era a diferença, qual que é a diferença básica, né? São duas muito importantes entre hantavírus e a Covid-19. Por que a Covid-19 se transformou numa pandemia e o hantavírus tem baixíssima possibilidade de ter uma pandemia para o hantavírus, né? Primeiro porque a Covid-19 era um vírus que a gente não conhecia, foi um vírus novo que surgiu. Hantavírus, como eu disse, a gente conhece os casos de hantavírus, como que é a sua forma de transmissão, o comportamento desde os anos 90, inclusive com casos aqui no Brasil desde os anos 90, vem diminuindo nos últimos 2 anos. Segundo, o hantavírus depende de um roedor para ter a transmissão. Por isso que é muito difícil você ter uma pandemia por ele. Os únicos casos de transmissão interhumana de hantavírus são exatamente esses casos praticamente isolados de surtos que acontecem com essa cepa andina que nunca circulou no Brasil, mesmo com o Brasil tendo casos de hantavírus desde os anos 90. Covid-19 não transmitia, a transmissão entre humanos, por isso que é um vírus que tem muito mais potencial de gerar uma pandemia, né? Então a Organização Mundial de Saúde, desde o começo, lógico, tem preocupação em relação ao hantavírus, teve toda uma ação de cuidado aos pacientes que estavam naquele cruzeiro, reforça a vigilância para os países, né? No caso do Brasil, a gente reforçou a vigilância, mas declarou desde o começo baixíssimo risco de uma pandemia por conta do hantavírus. A gente tem, de fato, se preocupar sempre exatamente com essas doenças respiratórias de transmissão entre humanos, essas que têm um risco maior de se transformar em epidemias maiores, né? Como eu falei, o sarampo. O sarampo é o vírus que mais transmite entre os humanos, é o mais transmissor de todos. Então, essa explosão de casos que teve nos Estados Unidos, no México, no Canadá, exatamente os 3 países que vão sediar a Copa, agora já chegou na Guatemala também, chama atenção. Por isso que a gente está reforçando essa campanha de vacinação para quem eventualmente vai assistir a Copa, checa se está vacinado para o sarampo, se não aproveita, vai no SUS, toma a vacina contra o sarampo, traz o Hexa, mas não traz sarampo para cá, né? Está chegando o inverno, tem coisas que eu diria que são notícias muito positivas e tem coisas que continuam chamando a atenção de todos nós. A gente quer aproveitar para chamar a atenção da população. O que tem de muito positivo? Desde dezembro do ano passado, nós introduzimos uma nova vacina no SUS, que é a vacina contra a bronquiolite, que é a principal causa de mortes dos bebês de 1 a 2 anos de idade, de morte respiratória. Uma vacina que custava de R$ 1.500 a R$ 2.000 numa clínica privada, então a grande maioria da população brasileira não tinha qualquer condição de acesso a essa vacina. Ela já entrou no SUS em dezembro até o começo de maio, até o Dia das Mães, nós ultrapassamos 1 milhão de gestantes já vacinadas. Quem toma a vacina é a gestante, a partir da 28ª semana, e o bebê já nasce protegido. O que isso tem de positivo? Já tivemos os dados de redução de mais de 60% de óbitos por bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório e mais de 50% de redução de internação, na medida já pelo impacto dessa vacinação. Então isso é
uma notícia positiva. O que chama a atenção, que nos preocupa muito ainda, é que mesmo a gente tendo começado a vacinação para a influenza, sobretudo naquele público prioritário recomendado pela OMS, que são as crianças até 6 anos de idade, os idosos e as gestantes, a gente ainda não está tendo altas adesões de cobertura vacinal. A gente começou em março, exatamente para as pessoas se vacinarem antes do inverno chegar. Tem muita gente que ainda não foi se vacinar, sobretudo idosos, mais de 60 anos de idade, crianças até 6 anos, a cobertura já está maior, gestantes também, sobretudo idosos, é muito importante, profissionais de educação, profissionais da área da segurança pública, pessoas que trabalham no sistema penitenciário, profissionais de saúde como um todo. Então, a gente está reforçando, a vacina está nas unidades de saúde, é uma vacina já 100% produzida aqui no Brasil, na parceria com o Instituto Butantan. Então, a gente tem reforçado a importância das pessoas irem se vacinar para a gente reduzir o risco. Tem muitas cidades, sobretudo capitais, que a adesão ainda é baixa e começa a pressionar o sistema de saúde, começa a ter internações de UTI com as pessoas não vacinadas. Então, é muito importante a gente reforçar a vacinação contra a gripe nesse momento. Ministro, para encerrar a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho de política. Primeiro, os efeitos da Lei Magnitsky em relação ao senhor, que tinha sido ali vetada a entrada aos Estados Unidos, o presidente Lula já conseguiu derrubá-lo em relação a Donald Trump? E segundo, a gente tem visto nessa última pesquisa Atlas uma queda de Flávio Bolsonaro, mas o patamar do presidente Lula ainda não é confortável. A maior parte da população rejeita mais o governo do que aprova. O senhor faz alguma autocrítica? Sabe por que tem essa avaliação negativa da população? Primeiro, Gustavo, que essa coisa aí dos Estados Unidos eu não tenho mais, nem tenho acompanhado, porque isso não impediu, por exemplo, que eu fizesse várias parcerias com empresas e com universidades dos Estados Unidos. Essa vacina da bronquiolite, por exemplo, que nós colocamos no SUS, foi fruto de uma parceria com a empresa de sede nos Estados Unidos, com a instituição do SUS brasileira, fazendo a transferência de tecnologia. Então, se pelos motivos mais absurdos, ele não nos quer lá, a gente tem trazido as empresas para cá, as universidades para cá, as parcerias. Nós temos 200 anos de parceria com os Estados Unidos, vamos ampliar cada vez mais. E tem aproveitado também para expandir a nossa cooperação no resto do mundo, né? O Brasil voltou a produzir insulina depois de 20 anos, graças a uma parceria estratégica que fizemos com a China e com a Índia. Então, montamos 2 plataformas tecnológicas novas, modernas, uma de biológico, outra recombinante, na parceria com a Índia e com a China. Ampliamos as nossas parcerias com o Reino Unido, com a Europa. Estamos aproveitando aqui a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde para fazer reuniões com empresas europeias. Eu saio daqui de Genebra, vou parar em Lyon, onde temos o encontro do Instituto Nacional do Câncer. Vamos lançar as ações ali da maior rede pública gratuita do câncer que o Brasil está montando pelo Agora Tem Especialista. Tem várias parcerias com empresas francesas que vão levar investimentos, produção de medicamentos no nosso país, né? Então, vamos continuar avançando cada vez mais em relação a isso. Em relação ao debate político, acho que reflete um pouco isso, né, Gustavo? Primeiro, o ambiente de polarização, que não é uma coisa só do Brasil, é do mundo como um todo. Eu conversei muito com os meus colegas ministros de vários países, tanto do continente americano quanto aqui da Europa. Vários deles passaram por eleições. A ministra de Portugal, por exemplo, passou por eleição agora. Ela é parlamentar também, como eu. Ela falou com toda a polarização, o debate polarizado que teve na disputa. A mesma coisa a ministra da Saúde da Espanha, o ministro da Saúde do Reino Unido, a ministra da Saúde da França. Então, esse ambiente de polarização tem acontecido, sobretudo nas democracias ocidentais. O que eu acho que a pesquisa mostra que as pessoas estão começando a ver que aonde tem submundo, corrupção e crime, está o bolsonarinho, né? Ele que já teve escândalo da rachadinha, agora da mesada do irmão Master, né? Ter o escândalo dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que ele era considerado como chefe dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Cada vez mais pessoas vão saber o que aconteceu ali, a reestruturação que nós estamos fazendo. E no caso do presidente Lula, à medida que começa também a campanha eleitoral, você tem mais espaço para mostrar o que está fazendo, né?
as ações que estão sendo feitas, ele vai poder mostrar tudo que nós estamos fazendo na saúde, né? O recorde de cirurgias eletivas, agora tem especialistas, recorde na cobertura vacinal, que nós estamos fazendo para a saúde das mulheres, virou prioridade absoluta o cuidar da saúde das mulheres. Ele poder mostrar isso que está sendo feito sobre as mulheres, quando você começa também a eleição, tem a oportunidade do governo mostrar o que está fazendo, o presidente, na medida que for candidato, mostrar o que está fazendo. Eu acho que acredito também que isso vai consolidar. Sabemos muito a importância, tenho falado, muitos colegas falam isso, da importância de derrotar a extrema-direita no Brasil, ainda mais dessa figura que é o bolsonarismo, que além de ser alguém que defende as ideias da extrema-direita, tem um histórico de onde tudo que tem submundo, crime, passa, ele está sempre com ligações em relação a isso, né? A população toda ficou sabendo que o irmão Master é o 05 da família Bolsonaro, né? Quando ele chama de irmão Master, ali, né, o 05 da família Bolsonaro. Ministro, obrigado pela entrevista. A gente conversou com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está na Europa, fez um discurso favoravelmente às vacinas na Organização Mundial da Saúde. Boa viagem, ministro. Espaço sempre aberto aqui ao senhor na CNN Brasil. Um grande abraço, Gustavo, Isabela. Prazer conversar com vocês.